A tecnologia mudou a forma como vivemos. Em relação aos nossos antepassados, atualmente, temos o conforto que eles nunca imaginariam ter. Consequentemente, coisas horríveis eram feitas. Na medicina, por exemplo, as cirurgias eram feitas sem anestesia e substâncias tóxicas eram usadas como remédios. Sim, as coisas eram bizarras em comparação a hoje. E é por isso que resolvemos trazer as coisas mais estranhas que nossos ancestrais faziam. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer trazer conhecimento para vocês. Fotografias pós-morte, também conhecidas como fotografias pós-mortem. A prática de fotografar cadáveres era comum na era vitoriana. As fotos, que são curiosas e ao mesmo tempo perturbadoras, também eram feitas de pessoas vivas com os cadáveres dos entes queridos. Ah, macabro, né? Na época, o conhecimento sobre medicina era muito limitado e, por isso, epidemias de tifo e cólera assolavam a Inglaterra, causando a morte de muitas pessoas. Por isso, era comum guardar lembranças das pessoas que tinham morrido. As pessoas eram colocadas em frente às câmeras como se ainda estivessem vivas, bem vestidas e tudo mais, para que parecessem estar no seu último contato social, antes de ir parar a 7 palmos abaixo do chão. E as fotos não eram só de pessoas adultas. Crianças e bebês também eram fotografadas, para que os pais guardassem uma lembrança dos seus filhos. Outra prática curiosa também se tornou moda nessa época. Em 1853, um fotógrafo chamado Oscar Heglander lançou a tendência perturbadora conhecida como retratos sem cabeça. Ele era pioneiro e especialista em fotomontagem, algo que, para a época, era formidável. A partir da combinação de diferentes negativos, ele conseguia fazer imagens de pessoas vivas, ao lado de suas próprias cabeças decapitadas. Esse tipo de fotografia teve uma enorme demanda, e as pessoas usavam a criatividade para escolher o lugar onde a cabeça iria estar. Algumas colocavam as cabeças embaixo do braço, outros em cima da mesa ou em qualquer outro local, menos no pescoço. Era divertido? Ah, provavelmente sim, ainda mais pelo fato da fotomontagem ser uma novidade. Mas também não deixa de ser assustador. Mancar. Mas como assim mancar? Calma. Calma que daqui a pouco vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Continuando na era vitoriana, as ruas de Londres eram tomadas por um evento estranho. Depois, o fenômeno também se espalhou pelas ruas de Edimburgo. Eram consequência do comportamento de Alexandra da Dinamarca, a noiva do príncipe de Gales, e o ícone da moda do século XIX. Alexandra era amada pelo povo britânico. Além de ter uma beleza única, seus atos de caridade chamavam a atenção do público. Ela era tão amada que as pessoas, principalmente as mulheres, a copiavam em tudo. Era ela quem ditava a moda entre as mulheres. Mas depois que ela teve seu terceiro filho, em 1867, Alexandra teve febre reumática, uma doença que deixou sequelas em uma articulação da sua perna. O resultado? Ela ficou manca. Como as ladies costumavam seguir os costumes e vestir as mesmas roupas que Alexandra, elas também começaram a mancar. Para as ladies, isso era um charme, e foi aí que as mulheres começaram a andar mancando pelas ruas de Londres. A tendência era tanta que até os sapateiros começaram a fabricar sapatos com uma pequena diferença de tamanho. Depois de um tempo, até as bengalas se tornaram um dos acessórios mais procurados pelas mulheres. Ainda bem que essa moda não se perpetuou. Pedras como papel higiênico. Bom, eu já vou avisando que serei muito específico neste item. Você já parou para imaginar como é que as pessoas faziam antes de existir o papel higiênico?
O banheiro percorreu um longo caminho até chegar ao que é hoje. Na Roma Antiga, por exemplo, não existia papel higiênico. As pessoas usavam plantas, sabugo de milho, lã de ovelha, esponja ou simplesmente água corrente. A esponja, inclusive, era uma das melhores opções, compartilhada por todos da comunidade. A esponja ficava presa em uma vara comprida e mergulhada em um balde com água salgada. As privadas eram feitas de uma longa bancada de pedra repleta de furos. Ou seja, não existia privacidade. Você podia fazer o número 2 do lado do seu amigo, batendo um bom papo e conversando sobre a atual situação política do país. Já os gregos eram um pouco menos sofisticados. Eles usavam pedras ou pedaços de pratos quebrados para fazer a higiene. O antropólogo e professor de medicina forense Philippe Charlier, em um artigo, afirmou que os gregos usavam discos planos de terracota medindo de 1 a 4 polegadas de diâmetro para se limpar depois de irem ao banheiro. Ainda bem que inventaram o papel higiênico. Despertador humano. Antes de inventarem o despertador, como as pessoas faziam para acordar na hora certa? Existiam algumas técnicas. Uma delas, usada até hoje por pessoas que moram no campo, era despertar ao som do canto do galo. Outras pessoas usavam suas bexigas. Elas bebiam muita água antes de dormir, pois assim acordavam pela manhã com vontade de ir ao banheiro. Mas durante a Revolução Industrial surgiu um novo jeito de despertar pela manhã. As pessoas usavam despertadores humanos, chamados de knocker-up. Essas pessoas eram pagas para acordar as outras. Geralmente, elas usavam apitos, varas ou zarabatanas para atingir a janela e conseguir acordar quem dormia. Essa prática, por incrível que pareça, foi usada até o final da década de 1970. Sangria. Lembra quando eu disse no começo do vídeo que coisas horríveis eram feitas na medicina de antigamente? Pois é. Uma delas era a famosa sangria. O método consistia na ideia de que o sangue poderia ser o problema e que, por isso, precisava ser removido do corpo para permitir que a pessoa se curasse. Vamos supor que você está gripado e, para te curar, os médicos tiravam um pouco do seu sangue. Isso pode parecer ridículo para o século XXI, mas fazia muito sentido há muito tempo atrás. Mas essa técnica pode ter sido benéfica em alguns casos. Para tratar hipertensão, por exemplo, faz sentido que a remoção de parte do sangue alivie os sintomas da pressão alta. Porém, na maioria dos casos, a retirada do sangue era prejudicial para os pacientes. A sangria é usada até hoje, mas não como antes. Na verdade, a retirada de sangue é útil como tratamento para pessoas que estão com excesso de ferro na corrente sanguínea ou para quem está com excesso de glóbulos vermelhos. Atualmente, o procedimento é chamado de flebotomia. Arsênico para emagrecer. Então, escuta essa. O arsênico é um metalóide, quase inodoro, que causa toxicidade aguda e crônica. A substância é famosa por ser associada com envenenamentos intencionais e mortes, sendo citada, inclusive, com bastante frequência na literatura ficcional. Quando ingerido em excesso, o arsênico pode causar vários sintomas desagradáveis, assim como pode contribuir com o surgimento de câncer de pele, pulmão e até leucemia. Só que, antigamente, as pessoas não sabiam disso. O arsênico, durante muito tempo, foi consumido como uma forma de perder peso. Nos anos de 1800, as pessoas na Áustria começaram a ingerir arsênico em seu café. Eles colocavam pequenas quantidades em sua xícara matinal e aumentavam a dose conforme a diarreia aumentasse. Quando as fezes ficavam mais líquidas, eles lentamente diminuíam a quantidade da dose e aproveitavam os benefícios de não guardarem nada sólido dentro do corpo. Claramente,
Eles perdiam peso, mas estavam sendo envenenados. Na época, a droga era considerada um verdadeiro milagre, mas a partir de 1920 descobriram que não era tão milagrosa assim. Drogas usadas como remédio. Para finalizar, preciso te contar uma coisa. O povo de antigamente tinha um velho costume de mexer com drogas, mas não da forma como vocês estão pensando. Por onde começar? Deixa eu ver. Heroína, cocaína ou ópio? Apesar de causar dependência e ter efeitos alucinógenos, a heroína foi amplamente usada pela medicina do passado. Entre os séculos XIX e XX, a droga era encontrada em xaropes, vendidos em farmácia. A gigante farmacêutica Bayer chegou a produzir um desses xaropes, que era feito de aspirina e heroína e indicado para curar resfriados de crianças. Em 1912, descobriram que alguns pacientes estavam dependentes e que outros criaram um certo tipo de intolerância. Em 1924, o governo dos Estados Unidos proibiu de vez qualquer produto que tivesse heroína na composição. Já a cocaína, quando descoberta, era uma verdadeira maravilha. O pó branco foi colocado em vinhos promovidos pelo Papa Católico, em refrescos para quem não gostava de álcool e até em pastilhas analgésicas. O suposto remédio também combatia a fome e a fadiga. Sigmund Freud, muito antes de criar a psicanálise, era um dos interessados pela cocaína. Ele a chamava carinhosamente de droga mágica e a receitou para vários pacientes. A cocaína foi usada por muitos e muitos anos como analgésico. O ópio. O ópio não era diferente. Extraída da semente da papoula, os antigos não tinham conhecimento sobre o poder de dependência que essa droga tem. Por isso, ela era usada em várias partes do mundo, para aliviar dores crônicas, asma e, assim como a cocaína, era usado como anestésico. Viram como esse mundo é maluco? Todas essas coisas que eu citei já foram consideradas completamente normais. Ainda bem que a gente evoluiu. Bom, por hoje é isso. E eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.